O último recomendações às terças sobre contos e para o Abril Contos Mil. Bem, na verdade não tem que ser só para o Abril Contos Mil, isto é válido durante o ano inteiro. Para todos os projetos que possam envolver contos, excepto sejam projetos mais temáticos. Mas de certeza que há qualquer coisa aqui no meio que há de servir para outros projetos. Hoje eu quero focar-me em ficção estranha, que podem ser livros mais na onda de fantasia, mais na onda de ficção científica, pode ir ao horror e quiçá às vezes vai também. Não são mais literários, apesar de não haver aqui. Não, ainda há algumas coisas que são mais literárias, não se definem assim por literatura de género, que é um problema. As pessoas têm preconceito com literatura de género feia, mas pronto. Também isso são preconceitos para outros vídeos. Eu vou-me focar em alguns livros que eu gosto e livros que eu gostava de ler, porque é para isso mesmo que estamos aqui. E eu vou começar por este livro. Se vocês têm curiosidade em ler Ray Bradbury, The October Country, até o momento é o meu livro favorito do autor. Ainda tenho muita coisa para ler. Aliás, um dos livros que eu tenho para mostrar é um livro de contos dele. Este também é um livro de contos. E recomendações de contos, porque não é normal que seja de contos. Não, era tipo romance no meio dos contos e agora apareceu um romance. Eu estou a falar comigo própria. Enfim, às vezes dá-me para divagações. Não é com o espelho, porque eu não tenho espelho. Tenho a câmera. E o viewfinder. Este foi o livro que eu li em outubro do ano passado, mas não é um livro que tem que ser lido em outubro, mas cai muito bem nessa altura do ano, ou perto do Halloween. Não tenho nenhum conto em particular a destacar, mas, no geral, foi um livro fantástico. E vai ser um livro que eu vou querer reler variadas vezes, provavelmente num próximo outubro, se não for o deste ano, do próximo ano. Eu gosto de reler livros. Um dos meus contos favoritos desta autora, e assim, de coisas mais estranhas, é O Cocheiro da Morte, da Selma Lagerlöf, que conta, assim, uma parte dos contos da Lagerlöf são contos inspirados em tradição oral sueca, salvo erro, e este é extremamente macabro, porque o Cocheiro da Morte é literalmente o Cocheiro da Morte. E portanto, quem morre, eu penso que seja na última badalada do ano. Torna-se o Cocheiro da Morte no próximo ano. Eu acho que é isto. E só deixa de exercer essa profissão quando é renovado com outra pessoa que morre em circunstâncias semelhantes, ou nessa altura do ano. Eu não sei se é no primeiro, segundo ano ou se é no último do ano. Isso já não me recordo, porque eu já li isto há algum tempo. Mas é fantástico. Para mim é o melhor conto de Selma Lagerlöf e eu gosto bastante dos contos que já li dela, mas quero ler mais. Eu quero ter tudo que esteja traduzido para português da Lagerlöf. Estou a caminho disso. Depois, The Bloody Chamber, da Angela Carter. Isto é para quem gosta de fairy tales, recontos de fairy tales, com twists modernos e despoeirados. Porque aqui não há poeiras, não há teias de aranha no sótão, nada disso. Este existe traduzido em português, não é fácil de encontrar, mas existe traduzido em português numa daquelas edições. Eu não tenho a certeza se era da Caminho. Tenho ideia que é um livro azul, porque eu vi já alguém que tinha lido o livro e fiquei tipo, existe traduzido em português, fantástico! Porquê é que não existe em circulação? Não sei porque é que não existe, provavelmente ninguém renovou
publicação também é assim, são histórias de nicho, nem sempre nem toda a gente gosta, mas é Angela Carter, devia haver mais coisas dela por aí a circular, isto na minha humilde opinião. Neste caso nada de humilde tem, nem tem nada a ver com ser humilde, mas enfim. Este é um livro que, como quase todos aqueles que eu apresentei neste coisa de contos, nestas recomendações de contos, aliás, que não vai agradar a maior parte das pessoas. E eu gostei imenso deste livro e gosto imenso desta autora, Jen Campbell. Eu ainda não explorei muito a poesia dela, simplesmente porque eu não leio muita poesia, mas este livro é fantástico. Este é o The Beginning of the World in the Middle of the Night e eu gostei de vários contos deste livro. É um livro que, se seguem a Jen Campbell, sabem que ela fala muito de contos de fadas, fala muito sobre representatividade e isso está muito presente em todos os contos. Portanto, eu senti que ao ler este livro eu estava a ler algo da Jen Campbell e tem algumas coisas que são muito estranhas, tem outras que, lá está, percebes como é que isto está no conjunto de livros estranhos. Tem outras que acabam se calhar de maneira estranha e para quem gosta de histórias com final fechado pode não apreciar, mas se querem experimentar algo diferente e querem um livro lindíssimo que fica lindo em qualquer estante, vale muito a pena. Por acaso acho que estas edições de capa dura já não existem. Mas a versão de capa mole também é interessante. A cor de fundo é que é diferente, é mais clara. Samantha Schweblin, Pássaros na Boca. A Schweblin é uma autora argentina. Eu adorei este livro e tenho adorado tudo aquilo que tenho lido da autora. Se gostam de Cortázar ou algumas coisas do Borges, poderá ser interessante lerem a Samantha Schweblin e poderão gostar. Eu li pouco Cortázar, mas gostei mais da Schweblin do que Cortázar. Pronto, não sei. Tenho que ler mais Cortázar, provavelmente. Eles também referem aqui Borges. Eu Borges também ainda não li. E Biocasares que eu quero experimentar e espero experimentar um dia destes. Aliás, tenho muita coisa de sul-americanos, somente em contos, que eu quero experimentar. Alguns deles, se calhar, vou tentar ler na língua original. Depois falo sobre como é que correu. Isto é um livro que não agrada a qualquer pessoa. A escrita da Samantha Schweblin, ou alguns dos temas que ela aborda, são mesmo estranhos. Mas eu gostei imenso. Ela e a Mariana Henriques, que não era suposto eu falar, mas enfim. Aqui. O Things We Lost in the Fire. Foram dois livros que eu gostei imenso. Ambas dizem que são autoras na tradição de Cortázar. Eu não sei muito bem o que é que isso significa, apesar de alguns contos que eu li de Cortázar. Realmente há temas que são semelhantes. Faz um bocadinho espécie às vezes compararem as pessoas só porque são de países semelhantes mas pronto, enfim, eu gostei imenso, mas é tudo estranho. Para além de estranho, são contos que às vezes começam a meio, que não têm fim, e que abordam personagens estranhas, que às vezes não há respostas para tudo. Se isso não é algo que vos agrade, não recomendo esse livro para vocês, mas se é algo que não vos incomoda, então diria para experimentarem. Eu, da Mariana Henriques, estou desejosa para pôr as mãos num livro que saiu este ano, um outro livro de contos que foi finalmente traduzido para inglês, que é qualquer coisa relacionada com fumar, não me lembro agora do título, e estou mesmo desejosa para o ler. Para quem não se importa de experimentar antologias, eu tenho que sempre falar uma antologia em quase todos estes vídeos, este é o Stories All New Tales, sim, okay.
editado pelo Neil Gaiman e o Al Serrantoni. Neil Gaiman vem mais da fantasia, o Al Serrantoni vem mais do horror. E o livro tem uma mistura muito interessante de autores, alguns que nada têm a ver nem com fantasia nem com horror. O propósito desta antologia é ser uma antologia de contos que eram novos, que nunca tinham sido antes publicados. E há aqui coisas muito interessantes, desde autores como autoras, Joan Harris, Joyce Carol Oates, Jack Palahniuk, Jodi Picoult, Al Serrantoni, Peter Straub, que também é do horror, Gene Wolfe, Dark Fantasy, e outros autores que eu não conheço de lado nenhum, mas que eu gostei bastante de ler os contos. Há de tudo um pouco. Há contos de guerra, há contos com demónios, há contos com figuras mitológicas gregas, há contos com figuras mitológicas nórdicas, há contos que se passam em montanhas escocesas, isto assim, daquilo que eu me lembro, e foi um dos que eu gostei bastante de ler. Tem uma diversidade muito interessante de contos, obviamente que eu gostei mais de uns do que outros, não é? Isso era sempre aquela coisa das antologias, mas eu acho que é sempre uma boa maneira de conhecer novos autores e de conhecer novas coisas. Esta é uma autora que eu não recomendo a todas as pessoas. Isto é um tema recorrente aqui no canal. Eu não recomendo isto a todas as pessoas, mas vou recomendar na mesma. É a Joyce Carol Oates. A Joyce Carol Oates tem um registro muito cru. E tem uma catrefada de livros. Vocês pensem em muitos livros, dupliquem isso por 10 e se calhar estarão mais próximos daquilo que é a obra da Joyce Carol Oates. Eu tenho gostado de ler os contos dela, mais do que propriamente os romances, na medida em que ainda não consegui terminar os romances dela. Aquele que comecei a ler exatamente por ser gigante. Também comecei logo por um dos maiores, não tive mais olhos que barriga, depois deu asneira, não é? Este foi o que eu comecei a ler o ano passado, mas não terminei. É o The Female of the Species. With a wicked insight, Joyce Carol Oates demonstrates why the female of the species, be they 6-year-old girls, seemingly devoted wives, or aged mothers, are by nature more deadly than the males. Então parece interessante. E depois ainda por cima, contado por esta senhora que num conto consegue-nos cortar a respiração do início ao fim, eu acho que vale a pena. Mas lá está, é uma autora que eu não consigo ler muito de seguida, porque lá está, este cortado de respiração causa taquicardia. Roald Dahl. E este volume tem é o segundo volume de todos os contos do autor. Roald Dahl, Expect the Unexpected, e este é o volume que tem as histórias. Como é que é? Exatamente, os contos do imprevisto. Acho que a maioria deles estão neste segundo volume. Eu já li o primeiro volume e estou ansiosa para regressar a Roald Dahl, mas ao mesmo tempo não quero gastar todo o Roald Dahl. Sabem aquela dicotomia de eu quero ler, mas não quero gastar tudo. Eu quero consumir tudo, mas não quero que seja já. Porque depois fico sem. E há coisas que a pessoa só tem. Quer dizer, a primeira impressão só existe uma vez. A pessoa pode sempre regressar à história, mas nunca vai ser exatamente como a primeira vez. Não quer dizer que todas as primeiras vezes sejam boas, mas isso já é outra conversa. Outro tipo de coisas estranhas, e este promete ser mesmo muito estranho, este é o The Thackeray T. Lampshed Pocket Guide to Eccentric and Discredited Disease. Eu não sei porque é que fiz um sotaque britânico, saiu. Editado pelo Jeff Vandermeer e pelo Mark Roberts. E é mesmo aquilo que está aqui escrito. São pequenos contos, penso que sejam alguns deles microcontos, quase parecem entradas de... como se fosse uma enciclopédia ou um dicionário, mais enciclopédia que dicionário, de doenças estranhas e
Este livro existe em português, não sei quem é que traduziu, mas publicado pela Saída de Emergência. Costuma estar a 5€, caso alguém tenha curiosidade em ler. Não é que eu ganhe nenhuma com isso, porque era o momento ideal para pôr, olha, usa o meu link de... Mas não. Nunca criei. Portanto, nunca criei para a Saída de Emergência. Esta é uma autora que eu quero ler mais. A.S. Piet. Eu não sei dizer... Eu não sei se estou a dizer bem o nome da senhora. E ainda não fui ver. E eu digo sempre isto em todos os vídeos. Mas não me lembro de ver antes de gravar. Este é o Little Black Book of Stories. Porquê é que eu quero ler esta autora? Ela realmente tem algumas coisas estranhas. Eu li o primeiro ponto deste livro e, efetivamente, há algumas coisas bastante estranhas. Mas nos contos que eu escolhi ter dela, portanto, para além deste livro tenho mais 2, pelo menos, são contos que são inspirados em contos tradicionais. E, pronto, se têm acompanhado estes vídeos todos já sabem que é algo que eu acho interessante e gosto sempre de ler sobre ou mais. E a perspectiva dela é diferente, a maneira dela contar as histórias é diferente. Poderá... Eu ia comparar a Angela Carter. Por isso é que elas estão aqui as duas no mesmo vídeo. Mas é diferente. Por além de esta ser uma autora mais contemporânea do que a Angela Carter, ou ainda é viva e publica coisas, e eu estou a gostar imenso. Mas também, lá está, é livro para ser lido lentamente e ser ruminado lentamente, porque de outra maneira não se irá ser bem consumido e depois causa indigestão. E indigestões literárias não são muito recomendadas. Aliás, indigestões no geral não são recomendáveis. E por último, Ray Bradbury, porque este senhor escreveu mais de 500 contos ao longo da sua vida e, portanto, qualquer desculpa para ler algo dele é sempre uma boa desculpa. Não é por isso que eu tenho lido mais contos do autor, mas não quer dizer que não perco uma oportunidade para falar sobre isso. Eu tenho gostado de tudo aquilo que li do Ray Bradbury. Tenho vontade de ler ou as Crónicas Marcianas ou o The Painted Man, o Homem Pintado. Será que existe em português? Deve existir em português, mesmo que já não esteja aí a circular, de certeza que existe. É o Ray Bradbury. Se não existir em português é um bocado... eu tenho gostado de tudo. Ele tem um pé entre a fantasia e a ficção científica, portanto vamos dizer que tem coisas estranhas, muito. Mas é extremamente interessante, muito imaginativo. Uma grande inspiração para o Neil Gaiman, e eu até já li algumas coisas que eu percebi que pá, há ali qualquer coisa dos dois, e eu acho que sim, que vale a pena. Portanto, é um autor que, se não quiserem ler Pobre Quantos Mil, podem ler mais tarde para uma coisa que eu irei anunciar brevemente. Depois disto, foram estas algumas das recomendações que eu queria trazer aqui para o canal e para esta quinta edição do Abril Quantos Mil. Por esta altura o Abril Quantos Mil já está a acontecer, portanto digam-me nos comentários o que é que têm estado a ler, e até um próximo vídeo.